Primeiramente, boa tarde, né? Então, hoje a gente vai falar da segunda lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei das malhas, tá? Essa lei das malhas, você tem para uma única malha, né, que eu vou estar explicando, que é tipo uma introdução, e para quando você tem várias malhas. Bom, então primeiro a gente vai pensar na malha olhando para um resistor, tá? Bom, eu sei que pela lei de Ohm, o U é igual a R vezes I, não é verdade? Sendo que aqui, se eu penso do potencial de A em B, é porque está indo de A para B. Então está no sentido da corrente, não é? Então eu vou ter simplesmente R vezes I, tá? Agora, quando eu for olhar num potencial de B para A, eu estou olhando daqui para lá. Mas se eu olhar daqui para lá, a corrente não está no sentido contrário ao que eu estou olhando? Todo mundo enxerga? Para um potencial de B em A, eu estou indo para lá e eu estou contrário à corrente. Então, em vez de eu ter R vezes I, eu tenho menos R vezes I. Tá? É só isso. Então, quando a gente for olhar um circuito completo, se tiver na direção da corrente, é positivo. Se o meu resistor estiver no sentido contrário à corrente, né? O meu sistema que eu estiver observando, tá? A gente sempre olha no sentido horário, então aqui vai ser negativo, caso a corrente esteja no sentido anti-horário, tá? Mas vamos por partes. Bom, no gerador, no receptor, você vai ter que observar, tá? Observe que eu estou falando o ADDP de A para B, né? Então, a gente sabe que o traço grande é positivo, né? E o traço pequeno é o negativo. Então, se eu estou olhando de A para B, é porque está vindo para cá, não é isso? O sentido que eu estou observando. Então, eu vou ter um epsilon positivo, tá? Agora, observem que aqui eu tenho o pequenininho, que é negativo, e o tracinho grandão, positivo. Mas o meu potencial não está indo de A para B? Não está vindo assim? Então, ele vai entrar no negativo, não é isso? A minha referência está entrando pelo negativo. Então, aqui eu vou ter menos epsilon. Isso daqui eu só estou explicando o sentido. Mas vai ter muito mais sentido na cabeça de vocês quando eu vier aqui, por exemplo, tá? Logicamente, se tiver em curto-circuito, né, a DDP ela é nula, tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui para poder entender um pouco melhor o que eu disse aqui sobre resistor, né, o comportamento do resistor e do gerador receptor. Entre o ponto M e o ponto N, né, entre esses extremos aqui, o circuito está submetido a uma DDP de 30 volts, tá? Então, o de MN é 30 volts. Aí ele pergunta, qual a intensidade e o sentido da corrente elétrica nesse trecho? Né? Vamos lá. Para você saber se está indo de M para N ou de N para M, você adota um sentido, tá? Você escolhe o sentido, eu vou escolher indo de M para N. E se na sua conta a corrente der negativa, é porque você escolheu o sentido contrário, você inverte ele. Deu para entender? Então eu vou escolher sempre o positivo, é isso? Geralmente sim, mas ele pode pregar uma peça de inverter, entendeu? Ou então de colocar um gerador aqui embaixo e você não observar. O que você tem que ter em mente tenta olhar para cá, né? Mas aqui você poderia ter um sentido contrário à corrente. Então o ideal é você determinar, tá? Pega sempre de um para o outro, né? Geralmente da esquerda para a direita. E se a tua resposta der uma corrente negativa, aí você já sabe que escolheu o sentido contrário, tá bom? Então vamos considerar a corrente indo
de M para N. Tá bom? Aí agora eu vou fazer a continha. Eu sei que, né, se eu tô considerando isso daqui, o R1, né, vai ser o quê? Positivo. Então a DDP MN vai ser R1 vezes I, porque é uma corrente só, tá? Mais por quê? Porque aqui esse lado é positivo e esse lado é negativo. Tá entrando do positivo para o negativo. Então, por isso que aqui fica mais. Y2 mais R2 vezes I. Tá bom? Bom, então vamos calcular, porque a gente tem esses valores aí, tá? Para poder achar a corrente. A DDP MN é 30 volts, então aqui vai ficar 30. R1 é 1, então vai ficar 1 vezes I. Y2 é 12. E o R2 é 5. Então aqui vai ficar 6i e eu vou passar o 12 lá para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então vai ficar 30 menos 12 igual a 6i, né? Então, 30 menos 12 vai dar 18. Então eu vou passar o 6 dividindo, que vai dar 3 amperes. Viu, ó? Qual o sinal aqui da corrente? Ela é positiva, né? Então quer dizer que eu orientei de forma correta, porque isso daqui é matemática. Se eu tivesse orientado errado, né? Isso daqui teria dado menos 3. E não existe corrente elétrica negativa, né? Então é porque você orientou de forma incorreta. Então o sentido da corrente realmente é de M para N, tá? Agora vamos lá. O aparelho indicado por Y1 é um gerador ou é um receptor? A gente sabe que o gerador, ele sempre tem um valor maior do que o receptor, não é verdade? Hein? Desculpa, professor, pode repetir aqui. Não sei se foi só pra mim, mas deu uma travada. Deu uma travada? Então vamos lá. A gente sabe que o gerador, ele sempre tem um valor maior do que um receptor, correto? Então, se a gente calcular o Y1, né, a gente consegue saber se ele é um gerador ou se ele é um receptor, não é verdade? Aí a gente vai observar a DDP do Y1, tá bom? Aqui é M e aqui é N, tá? Bom, então quer dizer que a DDP do Y, né, é a mesma DDP do circuito, ou seja, 30 volts. Então, o de MN é igual a Y1, que é igual a 30 volts, tá? Como ele é maior, tem um valor maior do que o Y2, é porque ele é um gerador. Logicamente, né? O receptor ele não pode ter uma DDP maior, né? Porque ele está recebendo do circuito. Então, como é que ele vai criar mais do que o circuito fornece? Então, por isso que o gerador ele tem uma DDP maior do que o receptor. Deu para entender até aqui? Não, a senhora pode explicar essa última parte, viu? Que o celular caiu aqui, eu perdi a concentração. Ai, gente, aqui eu desenho ao contrário, tá? Corrija aí, por favor.
Desculpa, fala qual foi a sua dúvida? Na hora que a senhora estava explicando, o celular caiu, eu fui pegar um suporte para ele. Aí eu acabei perdendo essa última parte. Ah, tá. Eu determinei os potenciais aqui, tá? Aí, como aqui não passa por nada, o potencial do epsilon é m, né? E do outro lado, como aqui não passa por nada, o potencial nesse ponto aqui é n, não é verdade? Então, quer dizer que a DDP desse cara aqui, desse ou gerador ou receptor, é a DDP do circuito, que é uma DDP MN. Ó, U de MN é igual a epsilon 1. E como essa DDP vale 30 volts, quer dizer que esse cara aqui vale 30 volts. Aí eu concluí que se o epsilon 2 tem uma DDP de 12 volts, né? E o epsilon 1 é 30, como o epsilon 1 é maior, é porque se trata de um gerador. Porque, pensa comigo, se o receptor é o que recebe, como é que ele vai receber algo maior do que o sistema está fornecendo? Ele não consegue criar, né, um potencial. Ele transforma, ele não cria. Então, por isso que o potencial maior, né, diferença de potencial maior, é sempre do gerador, tá? E outra coisa que a gente pode pensar é que como a gente determinou que era de M para N, né, e a gente sabe que um circuito, ele sai do positivo e retorna ao negativo, né? Então isso já está determinando, né, que é o gerador aqui desse lado, tá? Tranquilão? Show de bola. Funciona. Então, agora a gente vai pensar quando são malhas múltiplas, que é agora que o bicho pega um pouquinho. Não pega tanto não, mas... Se a gente for parar para pensar, a gente está seguindo o mesmo pensamento, né? Oi? Era comigo? Os caras estão reclamando aí da sua aula, vai deixar a pulseira. Eu estava reclamando? Esquece. Não reclamando nada, professora. Ela falando que se você falou que o bicho pega, é porque deve pegar mesmo. Não, pega não. Eu acho. Ela não sabe se ela terroriza ou se ela Se eu amenizo. ameniza a situação. Então vamos lá. É igual aquele trabalho seu, né? Eu queria já ter deixado tudo desenhado, mas não dá, né? Régua pra quê, né, professora de física e de artes ao mesmo tempo? Pô, não é? Pior que eu desenho mal a beça. Porra. É vocês que já acostumaram comigo. Aí já conseguem ler o que eu escrevo. Aqui é R2, 5 ohms, epsilon 2, 10 volts, epsilon 1, 20 volts. R1, 2 ohms. Bom, então aqui a gente tem um circuito, tá? Aqui eu vou escrever que são malhas múltiplas. Então, o circuito representado na figura é constituído de 3 malhas, né? A gente tem essa malha aqui, a gente tem essa malha aqui e a gente tem a malha de fora. Todo mundo enxerga isso? Sim, sim. Então tá bom. Aí pra gente resolver, a gente vai pensar nessas duas malhas aqui, tá? Nessa e nessa, tá bom? E o que você vai ter que pensar?
eu não gosto de deixar o aluno livre para escolher sentido horário ou anti-horário, porque o aluno sempre acaba fazendo lambança no meio do caminho. Então a gente vai determinar que a gente sempre vai observar, tá, no sentido horário, tá bom? Então vou pensar nesse sentido horário e nesse sentido horário aqui, tá? Então deixa eu escrever aqui para vocês. Não vou deixar vocês escolherem, porque vocês só fazem lambança. Então a gente vai pensar assim, ó. Sentido horário, tá? Deixa eu ver se... Esse livro eu nem põe um desenhozinho. Dá pra entender que é sentido horário? Que a setinha tá pra cá? Dá. Dá, né? Nada. Então tá bom. E eu vou também, pra me facilitar as coisas, eu vou escrever ali, né? Que aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Beleza? Ai, chutei a mesa. Tranquilo? Só tô identificando as coisas. Bom, a minha corrente, ela sai da onde? Pensa comigo. Quem que é o gerador? O maior. O maior. E o maior é quem? É o Epsilon 1, né? Isso aí. Então quer dizer que a minha corrente, ela sai daqui. Deixa eu fazer de rosa aqui, fica mais aceso. Então a minha corrente, ela sai daqui, não é? É uma corrente total. Não é verdade? Aqui eu continuo tendo I. Quando chega nesse nó aqui, eu passo a ter o quê? I1, tá? E vai pra lá, I2. Tranquilo? Então desce aqui, I2, né? Vem pra cá, I2. Aí passa nesse cara aqui, I1, né? E depois volta a ser o I total. Vou escrever IT, né? Tá dando pra entender até aí? Hein? Tá indo. Tá indo? Então tá. Então vamos pensar com calma. Eu acho que a caneta vermelha tá muito clara. Oi? Pra mim, a caneta vermelha tá muito clara. Tá muito claro? Eu vou passar a usar Não tá dando pra enxergar direito. Eu não consigo ver a corrente. as correntes ou o laranja? Não sei se é laranja ou vermelho. Não, eu sei, mas é esse sinalzinho aqui ou são as correntes? É o que você escreveu, o T1, T não sei o que lá. As linhas. Essas daqui, né? Isso. Então eu vou botar de outra cor, tá? Pô, podia ter avisado quando ela tava no início, né? Tudo bem, tudo bem. Aproveita que eu tô de bom humor hoje, hein? Só hoje. Todo dia você tá de bom humor, você sempre sai da sala de bom humor. Ah, mas é porque eu gosto de vocês. Não sei por que eu gosto de vocês, mas eu gosto, né? Fazer o quê? Deixa eu Puxar pensar. saco. Não sei por que eu gosto de vocês, cara. Parada estranha, né? Bom. Então vamos lá. Vou usar o azul, ver se melhora. Aqui eu tenho corrente I. Aí chegou no nó. Aí eu uso a primeira lei de Kirchhoff, né? Que as correntes se dividem. Então vem aqui para baixo I1 e vai para lá I2, né? Então aqui vai passar I2, I2, I1, aí volta a ser o I total. Tranquilo? Tá dando para enxergar agora? Bom, então primeiro a gente vai fazer a análise, né? Primeiro a gente vai pensar que o I total
é o I1 mais o I2, tá? Aqui ele dá mais alguma informação? Não, né? Tá. Bom, então vamos primeiro pensar nesse primeiro circuito aqui, tá? Quando a gente pensar em várias malhas, aquele raciocínio que a gente fez nessa resolução aqui, a gente vai igualar a zero, tá? Porque vai ser um ponto onde essas DDPs elas vão coincidir, tá? Então a gente vai pensar que nesse circuito aqui, no sentido horário, tá? Isso tudo que eu montar, eu vou igualar a zero. Então ficaria o quê? Presta atenção. Vai entrar no Y2, não é? Então o Y2 é positivo. Quer começar por aqui ou por aqui? Vou começar pelo R1, tá? Porque eu tô partindo do pressuposto que tá aqui. Tá? Então R1 vezes I total. Aí aqui vai ser, olha como é que ele vai entrar no Y2. E tá entrando por onde, né? Pelo positivo. Então aqui, ó, mais Y2. Aí aqui, ó, olha quando chega no gerador, o que vai acontecer com a minha corrente? Olha por onde ela vai entrar. Pelo negativo, não é? Se ela entra pelo negativo, né, o que vai acontecer? Vai ficar o quê? Menos Y1 igual a zero, né? Então vai Você sempre ficar... vai igualar a zero, né, professor? Independente se ele, por onde você começar, você sempre vai igualar a zero. Sim, porque eu tenho várias malhas, tá? Quando eu tenho várias malhas e malhas múltiplas, eu faço esse sistema aqui sendo igualado a zero. Ou se você for parar para pensar, né? É como se eu tivesse esse cara aqui, que é a DDP do circuito, igual ao Y2 mais a DDP desse resistor. Pensa comigo se não é exatamente isso. A DDP do gerador, se eu passasse ele para o outro lado, seria igual a DDP desse cara aqui, mais a DDP dele, porque não está em série. Quando um circuito está em série, a DDP é o quê? É a soma delas. Sendo que a gente iguala a zero para poder aplicar essa regrinha de quando vai ser positivo e quando vai ser negativo. Porque quando eu olho do outro lado, eu não tenho o gerador do lado de cá, não é verdade? Mas para você conseguir prosseguir com esse raciocínio, é só você pensar que eu monto esse sistema igual a zero. Porque no final das contas daria a mesma coisa, por conta dessas DDPs. Se você for parar para pensar, a lei das malhas, a gente está trabalhando com essa diferença de potencial em cada ponto do seu circuito. Sendo que a gente cria tipo uma fórmula direta para resolver. Deu para entender? Então aqui, vou atribuir os valores agora. R1 vale 2, vezes o I total, mais Y2 que vale 10, menos Y1 que vale 20, igual a zero. Vou passar esse menos 20 para o outro lado e vou passar o mais 10 para o outro lado, para poder isolar o IT. Então 2IT é igual... Aqui daria menos 10, né? Mais fácil fazer logo. Menos 10 para o outro lado, 10. Então o IT é igual a 10 dividido por 2. Então a corrente total é 5 amperes. Beleza, achei a corrente total, né? Aí agora eu vou pensar nessa outra malha aqui, porque eu quero saber cada uma das correntes. Mas por que eu quero saber a corrente? Porque a corrente ficou como incógnita. Mas, por exemplo, ele poderia ter me dado a corrente, né? E ter me perguntado quanto era o Y2, deixar ele como incógnita. Então ele pode pedir qualquer coisa do circuito, tá? Tem como botar isso na fonte? Oi?
Na fonte? Na ponte. Ponte de Witt. Ah, na ponte? Dá. Vou te falar que às vezes a ponte, ela... A ponte não. Essa lei das malhas, ela pode parecer como uma ponte de Wheatstone, né? Como um losango. Que se ela não tiver em equilíbrio, você pode tentar resolver por aqui. Nada impede não, tá? Então vamos para a segunda malha, tá? Para poder calcular a corrente que passa aqui. E depois a gente descobre o I1. Então observe isso aqui, ó. Né? Se eu tô pensando no sentido horário, eu vou começar pelo R, tá bom? Então vai ser R2, né? Positivo, porque ó, o sentido horário coincide com a minha corrente, tá vendo? Então vai ser R2 vezes I2. Sendo que quando eu chego aqui, olha por onde ele vai entrar, o meu sentido horário. Ele não entra no negativo? Sim. Então, se ele entra no negativo, o meu ε2, ele é o quê? Negativo. Negativo. Menos ε2. E não tem mais nada, então ficou só isso. Isso igual a 0. Tá? Atribuindo os valores, vai ficar 5 vezes I2 menos 10 igual a 0. 5 e 2 igual a 10. E 2 igual a 10 dividido por 5. Aqui isso é mó adianto. Sim, por isso que é importante conhecer... Opa, cortei o 0 aqui. Por isso que é importante conhecer todas as formas de resolver circuitos, né? Pronto, achei o I2. Mas a gente não viu que I total é I1 mais I2? Então, como I total é I1 mais I2, eu tenho 5 igual a I1 mais 2. 5 menos 2 igual a I1, que vai dar 3 amperes. Pronto, tu achou a corrente do circuito todo agora. Tranquilo? Tranquilo. Outra forma de resolver, né, questões de circuitos, envolvendo geradores e receptor. Se não envolver gerador nem receptor, é outra ideia. Não, dá pra aplicar. Dá pra fazer? Mas geralmente tem um gerador, pelo menos. Né? Vocês já viram um gerador, então ele vai aplicar um gerador. Pode não ter um receptor, pode ser só com gerador. Não tem problema nenhum, não. Tá? Eu lembro que vou te falar, na SpaceX, quem for fazer SpaceX, todo ano cai uma questão que você resolve pela lei das malhas. Todo ano. Já. Entendeu? Então, o pessoal da SpaceX aí já fica atento. Sempre cai, é certo.